Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo uma política nacional antidrogas com os deputados João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado João Willis, eu gostaria que o senhor comentasse as últimas declarações do deputado Osmar Terra, ao final do primeiro bloco, em especial esse efeito que a maconha teria sobre as pessoas com um quadro de transtorno psiquiátrico, que seriam já 25% da população que sofrem de ansiedade, depressão, bipolaridade e que agravaria justamente. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente não avança num debate se uma pessoa diz, por um ato linguístico, que os dados do Uruguai são mentirosos. Eu acho temeroso quando a gente faz uma afirmação desse tipo. Quando você pega os dados de uma Secretaria de Estado, né, que tem responsabilidade pública com a sua população e diz que esses dados são mentirosos. Ou ataca uma instituição prestigiada, premiada, respeitada, como a Fiocruz, que presta um serviço enorme à saúde da população brasileira, na fabricação de drogas para combater doenças, num programa incrível de tratamento de AIDS, na produção de drogas antirretrovirais e outras tantas, no combate de outras tantas doenças, e acusa essa instituição, a Fiocruz, de ideológica, de que ela manipulou o resultado de uma pesquisa porque ela é a favor da liberação. Eu acho temeroso que a gente esteja no debate nesse sentido. Eu respeito bastante o deputado Osmar Terra, mas eu respeito muito a Fiocruz. E outra coisa, o discurso da autoridade, eu sou médico, o deputado João Willis fala a partir de um viés ideológico, não existe nada fora da ideologia. O Osmar Terra está falando em torno da ideologia. Ele é médico e tem interesses, inclusive, comerciais em torno da saúde, coisa que eu não tenho. Além disso, eu trabalhei próximo ao Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, muito próximo a Antônio Neri, que é um psiquiatra que coordena uma equipe multidisciplinar que estuda a drogadicção em todos os aspectos. Aspectos genéticos, né, biológicos, hormonais, do comportamento, das relações sociais, psicológico, da formação da psique humana e das representações da droga na comunicação. Ou seja, a drogadicção não é um fenômeno simples e, volto a dizer, não dá para a gente reduzir a drogadicção, o consumo de drogas, ao consumo de crack. A gente não pode pegar o caso específico de uma droga devastadora, que devasta a vida de uma parcela da população que já é devastada por uma série de direitos e generalizar isso para todas as drogas. Há pessoas, sim, e aí os estudos em neurociência, né, os novos estudos da mente, das doenças da alma, já mostraram que há pessoas que têm predisposição genética à depressão, por exemplo. Né? A depressão não é só ela não é provocada só por causas externas, tem causas internas da pessoa, né, de uma predisposição genética, tem a ver com os receptadores de serotonina, enfim. Desequilíbrio químico. E desequilíbrio químico. Então, nessas pessoas pode ser que a maconha detone, seja o gatilho. Poderia ser a maconha, poderia ser a surra que levou na infância, certo? Traumas. Há diferentes gatilhos. O que a gente não pode é achar que esse comportamento vai se generalizar para todas as pessoas. Eu poderia também simplesmente agora dizer, por ato linguístico, que essas pesquisas que dizem que os usuários de maconha são fracassados da vida, não passa de balela, não passa de mentira, porque eu conheço muitos usuários de maconha muito bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos na escola e são bem-sucedidos na vida e são usuários de maconha, certo? Então, essas teses, essas generalizações, ou então pegar a realidade do Rio Grande do Sul e dizer que as drogas são responsáveis pelo aumento do crime, não é a droga que é responsável pelo aumento do crime, é a ilegalidade das drogas, é o fato delas estarem na ilegalidade. Se as drogas fossem legalizadas, se o processo, toda a cadeia produtiva fosse regulamentada com a participação do Estado e mesmo do mercado, a gente não teria tantos crimes, porque os crimes estão associados ao fato da droga ser ilegal. A ilegalidade faz com que os negócios da droga sejam mediados na base da palavra e na base da violência. Né? O tráfico se armou nesses últimos tempos para poder enfrentar uma polícia que foi armada para enfrentar o tráfico e com isso resultou numa série de problemas. Obrigada, deputado João Willis. Deputado Osmar Terra, eu gostaria que o senhor comentasse dois aspectos. Primeiro, a questão de interesses comerciais que estariam por trás da resistência contra a legalização e também o impacto que a liberalização teria em cima do tráfico de drogas, principalmente da maconha, no caso, que a regulamentação poderia, na verdade, reduzir o tráfico, acabar com o tráfico de maconha e ter um impacto positivo, inclusive, na arrecadação de tributos. São duas coisas diferentes. Uma coisa é
em relação a interesses comerciais, né? Isso, ou seja, das instituições. Eu acho que teria muito mais interesse comercial na legalização das drogas, né? Não só para vender droga legalmente. Os homens mais ricos do século XIX foram os que vendiam legalmente drogas, o ópio, para a China. E quando a China proibiu, porque um terço da população não conseguia mais sair de casa, porque o exército não conseguia mais sair dos alojamentos, porque os serviços públicos entraram em colapso na China, quando a China proibiu, a Inglaterra invadiu a China a favor dos interesses comerciais dos traficantes legais da época para controlar a China e impor a Primeira Guerra foi para impor a legalização do ópio, que destruiu a China durante quase um século, né? Só com o advento do Mao Tse-tung, da Revolução Socialista, é que foi eliminado o tráfico na China. As leis são duríssimas hoje, inclusive a pena de morte. Eu fiquei chocado quando eu cheguei em Pequim em 2011, fui fazer uma palestra lá, e estava no aeroporto, qualquer transporte de drogas aqui é punido com a morte. E o usuário fica 2 anos em campos de reeducação, né? É um país socialista, de esquerda, né? Então, eu acho que, inclusive, não tem esse critério de direita e esquerda nisso aí, né? Eu acho que são visões do mundo da questão da liberdade individual acima de qualquer outra coisa. Como se as drogas não destruíssem as famílias junto com as famílias do usuário e não causassem danos sociais terríveis, né? Isso é a primeira coisa. Então, um psiquiatra, por exemplo, ele tem muito mais... Os psiquiatras são contra a legalização. 90% dos psiquiatras são contra a legalização, porque eles conhecem o efeito, o dano. Agora, para eles, do ponto de vista comercial, quanto mais gente doente, melhor, se fosse pensar assim, né? Quem é que hoje patrocina o Viva Rio, as ONGs do Rio que defendem lá a legalização das drogas? Certamente não tem nada a ver com o deputado João Willis, mas quem é que patrocina? Qual é o Dr. Jorge Soros, que é o maior especulador financeiro do mundo. Qual é o interesse dele? Será que ele está preocupado com a saúde dos meninos do Rio de Janeiro ou os meninos do Brasil, né? O segundo mais importante é o David Rockefeller. O Mujica, quando vai à Assembleia Geral da ONU, ele não visita primeiro o Obama nem o secretário de Estado americano. Ele vai na casa do Jorge Soros e tem fotos, inclusive, no site do governo uruguaio. Ele visitando porque eles estão dando apoio à implantação da legalização. Nenhum país do mundo legalizou. O Uruguai foi a primeira tentativa e ainda não botou em prática. Por isso que eu estou dizendo que os números são mentirosos, que não há legalização na prática ainda no Uruguai. Eles estão com medo, eles estão com uma eleição andando lá, eles têm medo. 70% da população está contra a legalização. Então, eles não implantaram, por isso que são dados que não têm nada a ver com a política, porque ela não foi aplicada à política ainda, né? E quanto às pesquisas da Fiocruz, eu quero dizer ao deputado João Willis, que eu tenho, a pesquisa da Fiocruz eu li, não sei se o deputado leu ela em detalhe, eu li em detalhe, ela se atém a algumas capitais do Brasil, não todas, não faz pesquisa nas cidades de médio porte, nem de pequeno porte, que hoje todas as cidades têm dependência de crack no Brasil, todas têm, né? E dá um número que é menos da metade do que as pesquisas da Unifesp de São Paulo estão mostrando, da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. Então eu me permito criticar essa pesquisa, até porque quando iniciou a pesquisa da Fiocruz, eu falei por telefone com o Dr. Francisco, que fez a pesquisa, ele me disse, não, isso aí vai mostrar, ele já cantou o resultado, isso aí vai mostrar que o aumento de consumo de crack é porque melhorou, a classe média ascendeu, então está podendo comprar mais e tal, sempre questões sociológicas e tal, sem entender a gravidade do problema. Nós temos uma epidemia no Brasil, porque nós temos as fronteiras abertas com todos os produtores de coca do mundo, né, que são os 3 países. E essa epidemia que invadiu o Brasil é responsável pelo aumento das prisões, pelo aumento do tráfico, não é a lei. A lei é uma lei frouxa, essa lei que nós temos aí, que não está resolvendo, por isso que nós temos que discuti-la, né? Então, eu queria fazer essas observações para dizer que interesse comercial, deputado João Willis, tenha na legalização. Os psiquiatras vão ganhar muito mais dinheiro, as clínicas vão ganhar muito mais dinheiro, porque vai aumentar muito mais o número de pessoas doentes. Obrigada, deputado Osmar Terra. Deputado João Willis, eu queria que o senhor comentasse, então, essa colocação do deputado Osmar Terra de que o interesse comercial seria justamente na legalização. Porque o deputado Osmar Terra está desconsiderando o papel da indústria farmacêutica que subsidia e financia muitos psiquiatras na venda de psicotrópicos e na receita de psicotrópicos que deixariam de ser comprados por causa dos efeitos benéficos da maconha. Aliás,
Aliás, o Brasil hoje há um movimento de pais e mães aí lutando pela legalização da maconha para poder importar o canabidiol, que é um derivado da maconha, que é eficaz no tratamento da epilepsia, das convulsões da epilepsia e outros transtornos cerebrais que os seus filhos têm. Há também um movimento de pessoas que estão em tratamento de câncer, de diferentes tipos de cânceres, que precisam de derivados da maconha para poder suportar os efeitos nocivos da quimioterapia, né? Então, a gente vê que a indústria farmacêutica, ela também aí financia médicos. Se a gente for nessa linha de raciocínio, eu não gostaria de ir nessa linha de raciocínio não, mas já que o deputado Osmar Terra optou por ela, eu vou dizer isso, né? Os psiquiatras não têm interesse nenhum na legalização, porque os laboratórios, digamos assim, esses psiquiatras de quem ele está falando, porque não são todos, eu conheço muitos psiquiatras que são a favor, né? Não há, então, um consenso. Exatamente, não há um consenso. Não, então, 9-1. Então, né, essas são estimativas dele, que não são reais, que não há dados que comprovem isso. Eu posso dizer o contrário aqui. Eu posso dizer que é 9-1 favoráveis à legalização e regulamentação e 1 contra. Poderia dizer isso. Outra questão, o deputado Osmar Terra insiste na questão do crack, né? Ele insiste na questão do crack para poder criar um imaginário e uma confusão entre as diferentes drogas, como se elas fossem iguais. Volta a dizer, elas não são iguais. A drogadicção é um fenômeno complexo. Cada droga é consumida de um jeito, tem um impacto diferente na vida da pessoa. E a pessoa que tem que ser levada em conta. Depois é preciso lembrar que o projeto de lei, o meu projeto de lei e a Fiocruz, ou qualquer outro, a USP, a Unicamp, onde tem pesquisas, né, em torno da maconha, ninguém é a favor da liberação, porque liberada a maconha já está. Liberada de controle, liberada de fiscalização. A maconha, o comércio de maconha se dá na ilegalidade, então está liberada de qualquer controle, de qualquer taxação. Liberada a maconha já está. E essa liberação é muito rentável. Ela é rentável para os traficantes do varejo e do atacado, ela é rentável para os policiais corruptos, muitos, que vivem da ilegalidade, permitindo que as bocas e os pontos de venda ilegal permaneçam funcionando, né? Os agentes de aeroporto, os agentes da Polícia Federal que são corrompidos. Então, o Estado está participando indiretamente do comércio de maconha e nós estamos vendendo uma solução que é falsa. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Colômbia, na época dele, o presidente do México, Bill Clinton e Kofi Annan, que era o presidente da ONU, se reuniram num grupo para dizer o seguinte: a política antidrogas que a gente implementou, que é a guerra às drogas, ela é um fracasso. Eles têm dados para mostrar que é um fracasso. A repressão só aumentou o consumo das drogas no mundo inteiro. Só armou os traficantes, só resultou em mais homicídios e encarceramento. Nós já somos a terceira população carcerária do mundo, em termos absolutos, por causa dessa guerra. Então, esses homens, que são autoridades, que foram presidentes da República e de países envolvidos no comércio ilegal de drogas, vieram a público para dizer: nós precisamos mudar a nossa política. Por isso, os Estados Unidos estão agora legalizando. Começou com o uso medicinal e está estendendo a legalização. Então, não é por acaso, né? Então, eu posso dizer então para o deputado Osmar Terra que os interesses comerciais estão muito mais ligados do lado da ilegalidade, porque não tem taxação nenhuma, não tem controle. É um dinheiro livre, um dinheiro lavado, desde obras de arte até igrejas servem de lavanderia para o dinheiro do tráfico. Certo, deputados. Infelizmente, para esta edição do Brasil em Debate, o nosso tempo chega ao fim. Agora, com certeza, a gente vai continuar acompanhando tem um minutinho esse assunto. Para se despedir? Deputado, infelizmente, já me informaram que para essa edição, realmente, não, a gente vai ter que concluir agora. Mas a gente vai continuar acompanhando esse assunto, os senhores vão poder voltar aqui e a gente vai ter mais uma oportunidade. Eu agradeço a presença dos deputados João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá.